E o Santos pode perder alguns jogadores nesse começo de ano, principalmente com a abertura da janela de transferências, clubes de fora do país de olho em alguns jogadores santistas. Vamos falar quais são os mais cotados para deixar o Santos Futebol Clube e quero também a opinião de vocês aqui. Qual jogador que a gente vai citar, que você libera, que você segura, enfim, sua opinião é sempre muito bem-vinda. Mas antes da gente falar sobre isso, quero te dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado, porque lá na OneFootball você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo, não só no Santos, mas também no futebol pelo mundo inteiro. Vai começar o Campeonato Paulista, você consegue acompanhar em tempo real. Depois dos jogos tem as estatísticas, os melhores momentos, os gols. Então não perde tempo, baixe agora o aplicativo da OneFootball, que é completamente gratuito. Também temos o QR Code que está aparecendo na sua tela, só aproximar o celular e você consegue baixar, tá certo? Bom, vamos então aos jogadores que têm mais probabilidade para deixar o Santos nesse começo de ano, tá? Pode algum jogador que não está na lista sair? Claro, mas vamos falar, né, quem é mais provável deixar o Santos. Vou começar aqui pelo Zanocelo, que é uma coisa que eu sempre falo, bato nessa tecla. O Santos comprou o Zanocelo por 2 milhões de euros, visando lucro futuro. O futuro pode ser amanhã, pode ser daqui 2 anos, né? Mas contratou o Zanocelo principalmente por conta disso, que é um jogador que o Santos enxergou que no mercado está valorizado. E recentemente o Santos recusou 2 propostas pelo Zanocelo, Vasco e Internacional. Os 2 clubes ofereceram 32 milhões, o Vasco à vista e o Internacional de forma parcelada, mas o Santos, né, queria outras coisas além da questão do dinheiro e aí acabou emperrando a saída do Zanocelo. Mas é um jogador que potencialmente o mercado está de olho. Vale ressaltar que Palmeiras e Sevilha, no meio do ano passado, né, sondaram a situação do atleta. Então pode ser um jogador que deixe o Santos, né, tem essa possibilidade. Um jogador que quer muito sair do Santos, né? A gente até comentou aqui que o próprio Lisca, o próprio presidente do Santos já falaram isso abertamente, é o John. O John, que quer mais espaço, né, em outro clube, pode deixar o Santos Futebol Clube. A gente sabe que os empresários do John estão procurando outros clubes na Europa. Ele tem cidadania estrangeira, então isso de uma certa forma também facilita numa negociação. Então John, caso receba uma proposta que agrade ao Santos, pode deixar. Vale ressaltar que ele esteve próximo ao São Paulo, ele, John, se acertou com o São Paulo, mas o São Paulo parou ali nos 6 milhões. O Santos queria pelo menos 8 milhões, então esse 8 milhões é o valor que o Santos trabalha atualmente para vender o John. Outro atleta que desperta interesse do futebol japonês é Lucas Braga, principalmente o time do Carille, que foi quem trabalhou e indicou o Lucas Braga. Não sei se o interesse do time japonês continua, mas à época, né, quando eles entraram em contato com o Santos, falava cerca de 15, 20 milhões para comprar o Lucas Braga. Vamos ver se eles continuam com a proposta, se eles aumentam a proposta e se aparecer, né, se o Santos vende. Mas é um jogador que, principalmente com a chegada do Mendonça, que vem jogando como titular, né, meio que perdeu um pouco de força no time do Santos, né? Então pode ser que seja negociado. Felipe Jonathan é outro jogador que, além do desgaste com a torcida, né, muitos torcedores do Santos torcem o nariz com o Felipe Jonathan, ele é um atleta que hora ou outra recebe uma sondagem. Ele já disse também em entrevista que ele tem o sonho de jogar na Europa, então acredito que se receber uma proposta, pode ser que o Santos o negocie. Aí temos jogadores que estão treinando de forma separada e que o Santos já avisou que estão fora dos planos do técnico Odair Hellmann e que esses jogadores podem procurar outros clubes. Jogadores esses que eu vou citar que têm contrato relativamente longo. Então, o William Maranhão, que foi contratado em março, se eu não me engano, de 2022, o Santos pagou cerca de 500 mil reais, né, quando ele estava ali no Bahia, para ficar com 70% dos direitos econômicos do Maranhão, e não deu certo.
E cá entre nós aqui, a contratação do Maranhão foi porque o Santos tentou comprar o Sobral, não conseguiu, e aí precisava de um primeiro volante, vem aqui Maranhão, e contratou o Maranhão. Não deu certo, está treinando em separado, não deve continuar no Santos Futebol Clube, ele que assinou com o Santos por 3 temporadas. Temos também o Alanzinho. Alanzinho é um jogador que tem uma multa rescisória milionária no Santos, acho que mais de 70 milhões, só que também não conseguiu se firmar nesse time, tem contrato com o Santos até 2024, também foi liberado para procurar um novo clube. Temos também o Thailson, que quando o contrato dele foi renovado até 2025, outro jogador que também não está nos planos de Odair Helma. E aí, temos 2 jogadores aqui que o futuro está muito bem encaminhado, que é o Jobson, que está negociando com o clube árabe, não sabemos ainda qual que é esse clube, e o Raniel, um clube mexicano, Cruz Azul do México, quer o Raniel, parece que as tratativas estão bem avançadas, né? Ele tem contrato com o Santos até 2023, e de acordo com a UOL, o Santos de janeiro até dezembro teria que tirar ali dos cofres cerca de 3 milhões de salários pelo Raniel. Então, caso ele saia, né, para o Cruz Azul, já seria um alívio nos cofres santistas. O Santos tenta uma compensação financeira, né, para que o Cruz Azul pague pelo Raniel, mas o Santos, né, tá mais assim a liberar o Raniel mesmo, né? Teremos novidades, quem sabe, nos próximos dias. E todos esses jogadores que eu falei para vocês, alguns mais visando a questão, né, da folha salarial e também para enxugar o elenco, a gente já falou isso aqui em outros vídeos, que o técnico Odair Helma, ele entende que precisa trabalhar com um elenco mais enxuto, porque aí ele consegue dar mais atenção, né, aos jogadores do elenco, mas também alguns nomes, como o próprio Zanocelo, John, Lucas Braga, Felipe Jonathan, são jogadores que é importante uma venda por um valor, né, que o Santos entenda ser razoável, correto, para equilibrar o caixa. Porque senão o Santos vai chegar uma proposta pelo Ângelo, pelo Marcos Leonardo, jogadores que devem se valorizar em 2023, e aí tem que vender. Então, para que o Santos consiga ficar com as promessas, né, com as joias, precisa vender alguns atletas, né? E esses mais citados aí, Zanocelo, John, Lucas Braga e Felipe Jonathan. Pode aparecer um outro jogador fora desse? Lógico que pode, mas os mais cotados nesse momento são esses citados. Me fala aqui nos comentários qual jogador... Não, agora passou uma moto aqui, meu Deus do céu. Mas enfim, mas me conta aqui nos comentários qual jogador você acredita que o Santos vai vender agora nesse comecinho de 2023 ou no meio de 2023, né? Sempre falo que a janela da Europa, principalmente do meio do ano, é sempre a mais forte. E aí eu aposto que talvez Ângelo e Marcos Leonardo possam deixar o Santos no meio do ano. Acho que agora não, mas quem sabe no meio do ano pode ser que apareça alguma proposta, tá certo? Grande abraço para vocês. Não esquecem, ó, de deixar o seu comentário, a sua inscrição e baixe o aplicativo da OneFootball para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Peixe. Grande abraço, obrigada pela companhia e até a próxima.